Fala, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que são aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar o estudo esse trimestre dessa revista, que é Hebreus e Tiago. São os dois livros de estudo que nós vamos estudar nesse trimestre. Então vamos entrando na lição de hoje. O capítulo 1 do livro de Hebreus. O assunto da lição é a excelência do Filho de Deus. Esse é o assunto da primeira lição e o texto bíblico no qual a lição se baseia é o capítulo 1 de Hebreus, que nós vamos estar lendo nesse momento, tá? Se você tiver aí uma Bíblia perto de você, você pode pegar e acompanhar. A minha tradução é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Nós vamos ler o capítulo inteiro, o primeiro capítulo de Hebreus. São 14 versículos apenas e nós vamos iniciar a leitura. Diz assim o texto: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, mas como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Até aqui, então, o texto bíblico. Nós lemos agora o capítulo 1 de Hebreus. O texto áureo, todas as lições existe um texto áureo, que é como se fosse dentro do capítulo que nós lemos, como se fosse o verso mais importante nessa lição. O texto áureo é o capítulo, é o verso 3 do capítulo 1, que diz assim:
O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o texto áureo. Temos também uma verdade prática na nossa lição, que não é um verso bíblico, mas é um pensamento formado. Essa verdade prática diz assim, ó, Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Glória a Deus. A nossa lição, todas as lições da escola bíblica, ela possui três tópicos principais, tá? E cada tópico possui 3 pontos, né? Que seriam subtópicos. Então a nossa lição ela é baseada em 3 tópicos. O primeiro tópico é Carta aos Hebreus, a carta em si, né? Segundo tópico, quem é Jesus? E o terceiro tópico, o que Jesus fez, tá bom? Nós vamos estudar esses 3 tópicos dentro dessa lição. Mas a carta aos Hebreus, essa que nós estamos estudando agora, ela também é muito relevante, principalmente porque ela pega o Pentateuco, né, que é o Decálogo, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, para os hebreus seria a lei. O livro de Hebreus ele pega a lei, ele sintetiza e pega Jesus e mostra que Jesus cumpriu toda a lei. E ao mesmo tempo que ele olha para o Novo Testamento, para Jesus, e mostra que Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, ele pega o Antigo Testamento e mostra que tudo que há no Antigo Testamento já apontava para Jesus. Então isso é maravilhoso, porque o livro de Hebreus ele faz essa conexão muito bem entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Ele consegue ali descrever com muita clareza, né? Então o livro de Hebreus ele é muito bom nesse sentido para que a gente possa compreender a importância do Antigo Testamento em toda a história e em todo o Evangelho, né? Tem eu queria comentar agora sobre um problema aí entre alguns irmãos, né? Que algumas pessoas pensam que o Antigo Testamento ele não vale, ele não serve, ele caducou, né? E não caducou, não expirou, né? A palavra de Deus ela é eterna, né? E o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. O Antigo Testamento também é a palavra de Jesus, né? Então Jesus ele diz que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, tá bom? Jesus veio cumprir toda a lei. Existem sim rituais, existem partes da lei que nós não fazemos. Por quê? Não porque ela já caducou, mas porque Jesus já fez por nós. Então não precisamos mais fazer aquilo que Jesus já fez por nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é muita gente cria uma rejeição pelo Antigo Testamento, especificamente pela lei, porque eles acham que a lei não é capaz de salvar o homem. E de fato, ela não é capaz de salvar o homem. As pessoas atribuíram à lei uma responsabilidade que não é dela.
que é a salvação. A salvação vem de Deus e ela é consumada através de Jesus. A lei, o Antigo Testamento, ele não tem poder de nos salvar, porque quem nos salva é Deus, né? A lei, o Antigo Testamento, ele é um guia. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24, que a lei nos serviu de pedagogo, de guia, e que ela nos conduz a Jesus. E Jesus é aquele que nos salva. Beleza? Ok. Entrando então no primeiro ponto da carta, no primeiro tópico da carta aos Hebreus, esse é o primeiro tópico. O primeiro ponto desse tópico é data da carta, né? Qual foi a data em que ele foi escrito? Nós vamos ler o verso de número 34 do capítulo 10, que diz assim, ó, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Algumas evidências nos permitem situar de forma aproximada a data de escrita da carta aos Hebreus, em torno de 62 a 64 depois de Cristo. Ela foi escrita em um período de perseguição, a perseguição movida por Nero em Roma em 64 depois de Cristo. Então esse é o primeiro ponto do primeiro tópico, a respeito da datação da carta. O escritor nós não sabemos quem é, né? Não é mencionado na carta o cara que escreveu, não é mencionado. Sabemos que foi um homem, pela forma como ele se dirige a si mesmo, e nós sabemos que ela foi escrita antes do ano 70, porque ele não menciona nada sobre a destruição do templo e dos rituais, que são os sacrifícios e as festas judaicas. Então, houve essa perseguição entre o ano 62 e 64, mais ou menos, e a carta descreve muito sobre essa perseguição e pela perseverança dos cristãos, dos crentes, né? Então, por essa razão, a gente entende que ela foi escrita mais ou menos ali por esse período, tá? O segundo ponto é a autoria. Nós vamos ler o verso de número 3 do capítulo 2. Diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A autoria de Hebreus é desconhecida e tem gerado um enorme debate interminável que vem desde os primeiros séculos da história da Igreja. As dificuldades nesse quesito são evidentes. Nenhuma igreja em particular é citada, não foi um escrito endereçado a alguém em particular, como ocorre em outras cartas, né, especialmente as do apóstolo Paulo. E por último, não há saudações pessoais na introdução, né? O autor não saúda ninguém e nem se identifica, como era o costume na época. Onde eu estava? O autor já começa a sua carta com uma discussão teológica. Não seremos dogmáticos nessa questão aqui. Todavia, nomes como Paulo, Lucas e Apolo são mais prováveis, né? Eles deduzem que pode ter sido um desses. Então, mesmo sem a gente saber quem foi o cara que escreveu Hebreus, nós temos certeza de que ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. E a prova de que ele foi inspirado pelo Espírito de Deus é que este livro está no cânon sagrado, na nossa Bíblia Sagrada, e nós temos, graças a Deus, acesso a esse livro, a essa obra tão maravilhosa, que nos ensina muita coisa a respeito de Jesus, né? Então esse é
o terceiro ponto do primeiro tópico, tá bom? Perdão, esse é o segundo ponto do primeiro tópico. Agora nós vamos entrar no terceiro ponto, né? O último ponto do primeiro tópico aqui. Destinatários e propósitos. Aqui nós vamos falar um pouco a respeito dos destinatários e a finalidade do cara ao desenvolver essa obra. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. As verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Como o próprio título deixa claro, esta obra foi endereçada aos cristãos hebreus oriundos do judaísmo que estavam sofrendo perseguição do Império Romano e pressão de grupos judaizantes para abandonar a crença na divindade de Jesus, voltando aos ritos sacrificiais da lei mosaica. Aqui a gente encerra então o primeiro tópico, que é a carta aos Hebreus. Agora a gente vai entrar no segundo tópico, tá? Segundo tópico, quem é Jesus? Quem é Jesus? Olha aí. Cristo é o tema central do livro de Hebreus, pois o texto é eminentemente cristológico, né? Cristocêntrico. De modo sábio e inspirado, o autor apresenta nos primeiros versículos um resumo do conteúdo de todo o livro. A saber, quem é Jesus e o que ele fez. E é o que nós vamos ver agora, tá bom? Então, o primeiro ponto do segundo tópico é o resplendor da glória de Deus. Quem é Jesus? Quem é esse cara chamado Jesus? O escritor aos Hebreus ele diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Isso é muito top, né? É o verso de número 3, a parte A do verso 3 do capítulo 1. Ele é o resplendor da glória. A glória de Deus é um tema superlativo nas Escrituras e merece grande importância. A glória de Deus está diretamente associada com a sua santidade. Ela é, na verdade, a manifestação da sua santidade. Ninguém é como ele. Sua perfeição, sua grandeza e seu poder estão em uma categoria tão distinta e separada que ele está sozinho nesse patamar. A glória de Deus é vista no Filho. Em um mundo dominado por trevas, Jesus veio trazendo a glória de Deus. Então isso aqui é fantástico. Jesus, o resplendor da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus em Cristo, um homem como eu e você, no sentido de ser humano, mas ao mesmo tempo incomum, no sentido de ser uma divindade. Não há ninguém como ele. Ele é único, ele é santo, santo, santo. Então, quando o autor, quando o escritor aos Hebreus faz essa referência a Jesus como sendo o resplendor da glória de Deus, isso não pode ser feito senão com a inspiração do Espírito de Deus. O segundo ponto aqui dentro desse tópico é a expressão exata de Deus. Olha que maravilha. É a parte B do verso 3 do capítulo 1. E a expressão exata do seu ser. É a segunda parte desse verso 3 que a gente leu agora há pouco. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, tá? Essa é a segunda declaração acerca do Filho. O objetivo dessa palavra é eliminar toda e qualquer dúvida ou resistência sobre a supremacia de Jesus. A palavra aqui traduzida por expressão exata é caráter, da qual tem origem a nossa palavra
caráter. Também era empregada para dar nome a um carimbo utilizado para imprimir na cera uma gravura que correspondesse exatamente ao carimbo. Desse modo, produzindo um selo fiel e inalterável. Há uma correspondência exata entre os dois. Suas naturezas são idênticas. Qual o caráter, imagem de Deus? Como saber quem Ele é? Olhe para Jesus. Quer encontrar Deus? Olhe para Jesus. Ele é a mais perfeita revelação de Deus. Em João capítulo 14, verso 9, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então aqui pega qualquer ideia de que as pessoas tenham a respeito de Jesus e lança por terra. E ele coloca Jesus exatamente no lugar dele. Quem é Jesus? É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, desobedecer a Cristo é desobedecer a Deus. Né? Deus falou, quando Jesus foi batizado, ele disse: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, não há razão, né? Talvez muitas pessoas encontrem razões para rejeitá-lo, para desobedecê-lo. Mas a questão é, todos nós um dia estaremos face a face com ele. E aí nesse dia, muitos se alegrarão, muitos estarão felizes e outros estarão extremamente apavorados. Você pode fazer a sua escolha. Se você vai estar do lado daqueles que se sentirão felizes ou se você estará do lado daqueles que temerão muito o pavor da presença daquele que é não tem palavras, né? A presença daquele que sustenta todas as coisas. Terceiro ponto aqui é sustentador de toda a criação, que é o que nós vamos falar nesse momento. Ainda no final do verso 3, a frase diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Já estamos quase encerrando, tá? Jesus não apenas criou todas as coisas, conforme já havia sido dito no versículo 2, por quem fez o mundo, mas também é aquele que sustenta tudo. Mas também é aquele que sustenta tudo. Cadê? Não é o grande relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora, como dizem os deístas. Né? O deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido. O autor de Hebreus, por outro lado, diz que o universo deve sua ordem a Cristo. Sem Jesus, tudo seria um caos. Ele criou por sua palavra. Ele o criou por sua palavra e o sustenta pela palavra do seu poder. Então aqui é o sustentador. Jesus é aquele que fez as coisas e que sustenta todas as coisas. Né? Então isso também é interessante você perceber, porque se ele sustenta todas as coisas, você também está incluso nisso. Né? Eu, tudo. Então nós somos sustentados por ele. Nós devemos
reconhecimento a Ele a respeito disso. Se você entende que você é sustentado por Ele, que Ele te sustenta, que Ele te mantém, que o que você tem veio dele e tudo aquilo que também você almeja um dia virá dele, é a Ele que nós devemos recorrer. Talvez você esteja aí esperançoso ou desejoso, ou lutando para conquistar tantas coisas, né? Em Cristo você alcança tudo isso, porque Ele é quem sustenta todas as coisas. Aqui nós encerramos então o terceiro ponto do segundo tópico e nós já vamos agora para o último tópico. Nós falamos quem Jesus é. Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser, Ele é o que sustenta todas as coisas. E o que Ele fez é o que nós vamos falar agora, tá? Simultaneamente, o escritor mostra a obra de Jesus. Seu objetivo é apresentar as credenciais daquele em quem os seus leitores haviam crido. Essas credenciais seguirão ao longo de todo o livro, como veremos nas lições seguintes. E aqui o primeiro ponto do terceiro tópico é: trouxe uma superior revelação. No verso de número 2 do capítulo 1 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A carta se inicia dizendo que a revelação de Deus não cessou. Ele continua falando. Antes o fez através de profetas, agora através do Filho, que será devidamente identificado como sendo Jesus. Em Hebreus capítulo 2, verso 9. Essa parte é muito forte, né? A gente, cristão, já entendemos a importância de ouvir e obedecer a mensagem de Jesus, mas ao mesmo tempo também tem muita gente perdida aí e que não dá a mínima para isso. Isso e nada é a mesma coisa para eles. E nós somos as pessoas responsáveis por levar essa mensagem até eles, né? Esse canal aqui falando do Evangelho de Jesus é também uma ferramenta para isso. Mas nada substitui a pregação do Evangelho pessoalmente, né? Cara a cara, conversando, falando e ouvindo, expondo Jesus às pessoas de forma pessoal. O segundo ponto aqui é um perfeito sacrifício, né? Esse aqui é importante também. É o verso de número 3, parte C do verso. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, tá? A purificação dos pecados é algo feito em favor do homem e não feito pelo próprio homem. Não existe autossalvação ou autopurificação. O pecador perdido não se salva, ele é salvo pela graça e misericórdia divina. A totalidade das religiões anunciam uma salvação meritória, a partir daquilo que o homem faz por boas obras e esforço próprio. A mensagem do Evangelho é que tudo está feito. O ato foi completado, o pecado foi tirado. A purificação dos pecados efetuada por Jesus é eficaz e, deixa eu virar aqui, e garante a nossa salvação. Então, outro ponto muito importante dentro dessa carta é a respeito do sacrifício de Jesus, tá? Jesus é o sacerdote
e ao mesmo tempo o sacrifício. Então a obra foi feita, foi consumada, está feito. Então a salvação não vem de nós, vem de Deus. Não é pelo que eu faço, não é eu que me salvo, é Jesus quem nos salva. Então isso é importante falar porque muita gente pensa que se salva, que se purifica, que se santifica. E de fato a santificação é algo que nós devemos lutar para alcançá-la. Mas eu luto e alcanço por causa de Jesus. Não é por mim mesmo. Né? Porque tirando Jesus, tirando o Espírito de Deus, o que sobra é só a minha carne. E a minha carne não quer nada de Deus. Ela só quer aquilo que é mal. Então, o sacrifício de Jesus feito por nós é perfeito e por isso não precisa mais eu fazer outro sacrifício, porque aquele já basta. E esse mesmo sacrifício é que me purifica, é que tirou de mim o pecado, a iniquidade. Então não há em nós, em mim, em você, iniquidade, porque Jesus, através do seu sacrifício, ele tirou isso de nós. Ok? E o terceiro ponto aqui é reassumiu sua glória. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de tratar da questão do pecado, o Filho sobe ao trono. O argumento do início ao fim da epístola é mostrar que Jesus tem uma posição sem igual em relação a Deus. Isso é demonstrado mais uma vez aqui. Estar assentado à direita de uma autoridade é desfrutar de uma exaltação inigualável. A mão direita era tradicionalmente um lugar de honra e mencionado no Salmo de número 110, verso 1. O Filho tem legitimidade, sua posição demonstra isso. Então a obra de Jesus sendo perfeita e sendo consumada, estando pronta, feita, então a sua salvação está em Jesus. Basta você entregar sua vida a Ele. Basta você confessar o seu nome. E através do sacrifício feito por Jesus, você tem paz com Deus. Você tem reconciliação com Deus. Você tem salvação em Deus através de Jesus. A aplicação pessoal, e é o final já da lição, diz assim: a excelência de Jesus Cristo, sendo Ele a expressão exata de Deus, exige de todos nós uma atitude de gratidão e absoluta fidelidade. E aqui a gente encerra a nossa primeira lição, primeira de muitas que virão ainda. Visite uma de nossas igrejas. Nós temos mais de 500 templos espalhados por toda a cidade de Belém, né? E estão com suas portas abertas para recebê-lo. Meu desejo é que Deus te abençoe